Olá, TV Campus Entrevista apresentando a nova administração da Universidade Federal de Santa Maria e hoje naquela, né, que realmente administra as coisas mais importantes da universidade, principalmente o orçamento. E está aqui comigo José Carlos Segala, o pró-reitor de administração. Isso que eu estou falando, né, Segala, a questão do acompanhamento orçamentário que compete a esta pró-reitoria. Quando se fala em universidades, a pessoa fica impressionada com o orçamento da universidade, que supera muitos municípios de Santa Maria, né? Como é que é esse acompanhamento orçamentário, Segala? E o que você pode falar em termos de cifra da universidade nesse caso? A Pró-Reitoria de Administração, que tem por finalidade a gestão das políticas emanadas da administração superior, conselho da própria administração da universidade, numa de suas atribuições está o acompanhamento da execução orçamentária. Esse acompanhamento da execução orçamentária envolve todas as unidades da universidade, aonde essas unidades têm um orçamento descentralizado e a universidade tem que acompanhar de forma centralizada esse orçamento. Falando em cifras, Jair, o nosso orçamento a parte de custeio gira em torno de 120, 130 milhões e a parte de investimento em torno de 40 milhões atualmente. E ainda tem a questão do orçamento de pessoal. Então, nosso orçamento total beira a R$1 milhão. 1 bilhão, quer dizer? É 1 bilhão. Poxa vida, mas é dinheiro, né, tia? É dinheiro. E, bom, e para fazer esse acompanhamento, como é que você faz? Como é que vamos dizer, o organograma, né, da Pró-Reitoria poder acompanhar tudo isso? A Pró-Reitoria de Administração, então, além dessa questão de acompanhamento orçamentário, ela tem uma finalidade maior ainda, que são as ferramentas de execução orçamentária. Então, nós temos que ter uma grande integração com algumas pró-reitorias, principalmente a pró-reitoria de planejamento, que é a pró-reitoria que faz toda a distribuição e gestão do orçamento e faz toda a alocação do orçamento vinculado ao Conselho Universitário em distribuição de recursos, mas aquelas questões de orçamento que são bem complexas, que envolvem projetos, que envolvem financiamentos não diretamente do Ministério da Educação, e sim vinculados a esses projetos que eu já falei. Essa distribuição do hospital universitário, que tem uma relação muito grande com o Ministério da Saúde, em todo o atendimento que se dá pelo SUS, aí também uns valores bem altos, bem complexos também. Então, essa distribuição, e depois, então, passa por um acompanhamento. Vindo da Pró-Reitoria de Planejamento, nós temos 2 departamentos, que eu digo assim, um departamento altamente executivo, que é o Departamento de Material e Patrimônio. Para se executar esse orçamento, o Departamento de Material e Patrimônio tem que providenciar todas as aquisições e contratações da universidade dentro de uma legislação bem complexa que existe hoje. E finaliza tudo no Departamento de Contabilidade e Finanças, onde são registrados todos os atos contábeis que esse orçamento ocasiona, que a execução desse orçamento ocasiona. E aí, ainda além de registro desses atos, vem toda a questão do controle e finaliza, então, com a contabilidade pública propriamente dita, vinculada também à Lei de Contabilidade Pública e as orientações emanadas dos sistemas do governo federal. Então, nós temos uma relação muito grande com esses sistemas e que depois tudo desemboca nas informações que são geradas. E dessas informações ainda, nós temos todo o acompanhamento do controle, tipo Controladoria Geral da União, Auditoria Interna, e ainda os órgãos do tipo TCU e qualquer outro órgão que faz um acompanhamento dos financiamentos específicos também. Então, basicamente, esse é o caminho da execução orçamentária. Bom, é uma questão muito delicada, né, Segala? Porque, afinal de contas, os tribunais são bem rígidos com as contas públicas e para fazer todo esse controle, a equipe que tu dispõe,
né? E como é que tu divide a tua equipe para que a coisa realmente não possa, vamos dizer, dar o famoso furo, não pode ter furo aqui dentro. Então, como eu já falei, né? Eu falei em 2 departamentos aqui importantíssimos de executivos, mas não são só eles. Nós temos aqui também o Departamento de Arquivo Geral, que é um órgão suplementar da Procuradoria de Administração, aonde são feitos todos os registros e a gestão documental. Tá? Então, por ali passam todos os documentos que são organizados de acordo com as normas desse departamento, que faz todo o acompanhamento dessa gestão documental, que vão ficar disponíveis para esses órgãos de controle. Nós temos também o Centro de Processamento de Dados, que aí ele funciona como a ferramenta de tecnologia de informação. Então, são sistemas internos que fazem auxílio à gerência de toda a instituição, a gerência ligada a todas as pró-reitorias, e dentre essa gerência está a gerência do orçamento. E o acompanhamento dessa execução orçamentária com ferramentas que nos dão informação de tudo o que está acontecendo. Então, ligado a tudo isso, nós temos a questão do pessoal que estão trabalhando nessa área. Esse pessoal, que é o maior patrimônio que a instituição tem, dedicados, que estão sempre se instruindo sobre o assunto, procuram fazer com a maior responsabilidade possível, muito além, às vezes, das condições que dispõe. Então, a Pró-Reitoria de Administração se torna uma Pró-Reitoria que, através desse pessoal, ela tem uma condição de gerir bem esse orçamento e de se manter tranquila quanto a essas atividades, que são muitas complexas e muito ligadas a uma forte legislação hoje existente, principalmente que os órgãos de controle verificam essa legislação, muitas vezes sem olhar as verdadeiras necessidades da instituição, e sim, única e especificamente a legislação, que complica um pouco mais. Então, temos, de um lado, uma necessidade interna muito grande, uma demanda muito grande, da execução do orçamento, mas, de outro lado, com obediência a todo um regulamento legal que cria, então, uma questão que tem que ter uma gestão e uma estruturação adequada para o bem gerir e executar esse orçamento. Por aqui também passa a questão do contato com os fornecedores, né? Os cuidados que tem que ter, porque, afinal de contas, ser um fornecedor da universidade é uma coisa bastante rígida e que exige tem algumas exigências para ser fornecedor da universidade, né, Segal? Sim, o Departamento de Material e Patrimônio, que cuida dessa parte de licitações, que tem a relação maior com o fornecedor. E, além dessa relação, tem a finalização dessa execução com o recebimento dos bens, tanto de consumo como de patrimônio. Esse departamento, então, tem que ter uma relação muito forte com os fornecedores, tem um regulamento muito forte, tem que obedecer à legislação e tem que dar transparência total a essa legislação. Então, esse é o objetivo. Com as ferramentas que o governo dispõe, com as ferramentas que a universidade dispõe, é tentarmos dar a maior transparência a essas atividades para que todos tenham segurança e que se saiba que aqui na universidade se está executando e se executará um orçamento da melhor forma possível, com oportunidades a todos de acordo com as normas legais. E nesse aspecto também entra o pregão, né? Eu acho que é um aspecto que tu pode falar de cadeira, porque já foi pregoeiro, né? A importância do pregão também nesse contato com os fornecedores. Hoje nós temos um sistema, o Comprasnet, do governo federal, que, através da Lei 10.520, veio esse sistema, uma alteração nas modalidades de licitação e com a introdução da modalidade de pregão eletrônico. Mais de 90% das aquisições hoje são via pregão eletrônico, totalmente online, totalmente transparente e, no momento que está acontecendo, qualquer pessoa da comunidade pode acompanhar, os órgãos de controle, os que têm acesso restrito, o próprio fornecedor que está participando acompanha diretamente toda a licitação que está sendo executada. Então, esse é o aspecto positivo. O pregão trouxe uma celeridade nas licitações e uma maior transparência nas licitações. Existe um problema no pregão, que é um problema a disputa que existe entre os fornecedores. Muitas vezes os fornecedores, na empolgação dos lances do pregão, aquele momento ali, naquela fase do pregão, ultrapassa os seus limites e depois, na hora de fornecer, começam os problemas de fornecimentos, gerando muitas vezes também problemas para eles com a execução dos processos administrativos pelo não fornecimento. Isso também aumentou um pouco com a introdução do pregão eletrônico.
Isso vem sendo ser regulamentado automaticamente, com as consequências que o processo administrativo do não fornecimento traz. Mas, por um lado, tem essa desvantagem que muitas questões ligadas ao fornecimento não são executadas por falhas na hora de cotação de preços por parte de fornecedores. Essa questão online também permite também que amplie-se o leque de fornecedores, já que permite que o pessoal não esteja presente, no caso, para fazer as suas ofertas, né? Hoje é uma grande ampliação. Hoje passou do mercado local e regional para um mercado nacional, principalmente fornecimentos bem de consumo. Com as logísticas de distribuição que tem no país hoje, qualquer fornecedor pode participar de qualquer parte do país e colocar o seu produto numa instituição federal. Então, isso aí houve uma ampliação muito grande do leque de fornecedores. Biblioteca também é responsabilidade da Pró-Reitoria da Administração. Como é que funciona isso? E também é aquela possibilidade que nossa biblioteca está em processo de ampliação, né, Segalo? A Biblioteca Central é um órgão suplementar da Pró-Reitoria de Administração. Eu já citei, a imprensa universitária é um órgão suplementar da Pró-Reitoria de Administração. Já tinha citado o Departamento de Arquivo Geral, Centro de Processamento de Dados, e os dois departamentos executivos que têm uma ligação muito mais forte com a execução orçamentária. A Biblioteca Central, então, responsável por toda a disponibilização de todo um acervo bibliográfico para os estudantes, para a comunidade acadêmica, para o ensino, pesquisa e extensão, de modernizar todo esse acervo, também está recebendo uma grande ampliação. Então, nos próximos meses, ela ocupará esse espaço, será feita uma reforma no espaço antigo, para que tenha uma grande ampliação, então, de acesso às bibliotecas hoje existentes. A Biblioteca Central também, ela supervisiona e coordena mais de 12 bibliotecas setoriais ligadas aos centros de ensino. Bem, para encerrar, então, quem é o José Segala, né? José Carlos Segala, a sua formação, né, a sua intimidade com a universidade, como é que é isso, Segala? Antes de encerrar, eu gostaria só de fazer uma referência que um dos departamentos também muito importantes na universidade é o departamento de contabilidade e finanças. Além de toda a questão contábil, também toda a questão de prestação de contas. Então, toda e qualquer informação de tudo que ocorreu com o orçamento hoje vai ficar ali registrado e disponível para qualquer órgão de controle ou para qualquer pessoa interessada em alguma informação. Agora, respondendo à tua pergunta, José Carlos Segala, um contador, cursei ciências contábeis, enquanto trabalhava numa empresa privada, trabalhei durante 10 anos, e fiz um concurso para contador na universidade em 1983. Em 1984, fui chamado para ocupar essa vaga, esse cargo de contador. Comecei no restaurante universitário, trabalhei dentro do restaurante universitário na área administrativa por 2 anos, dirigi o restaurante universitário por 4 anos, fui para um centro de ensino, aonde lá no Centro de Ciências Naturais Exatas, trabalhei e chefiei um laboratório de informática, foi aí meu contato com a informática, e após isso, em 1993, eu vim parar no Departamento de Material e Patrimônio, do qual fiquei até o final do ano passado. 4 anos na direção, 8 anos trabalhando com meus colegas do Departamento de Material e Patrimônio, depois voltei para a direção em 2006, até o final do ano passado, na direção do Departamento de Material e Patrimônio, e eu recebi esse convite, então, para a Pró-Reitoria de Administração, já no final de carreira, e aceitei o convite, esse desafio, principalmente pela questão dos colegas que eu tenho aqui na universidade, pelo envolvimento que eu tive com o pessoal aqui da universidade, professores, funcionários, alunos, mas principalmente meus colegas funcionários das mais diversas áreas aqui da universidade, que me dá essa tranquilidade, então, de estar na Pró-Reitoria de Administração, a convite do professor Burlo, a quem eu agradeço muito essa referência de me convidar, e estou aí para lutar com esses colegas para um grande desenvolvimento da universidade, para que tenhamos uma universidade cada vez mais aberta, uma universidade que congregue as pró-reitorias importantes, que congregue todas as pró-reitorias, que tenha uma questão de desenvolver mais suas atividades, essas pró-reitorias de atividade meio, para que as atividades fim, outras pró-reitorias e os centros de ensino consigam desempenhar bem
e cada vez melhor dentro das políticas definidas por todos os conselhos, Conselho Superior, Administração Superior, e pelas políticas definidas para essa administração que está aí. E então é esse o meu trabalho, e coordenar esses trabalhos dentro dessa maravilhosa equipe que a instituição tem, e tentar passar um pouco do que eu conheço e aprender muito também, porque em cada gestão a gente vai aprendendo um pouco. Esse é o José Carlos Segala. E a gente é testemunha do trabalho do Segala há muito tempo, sabe que todo setor que ele esteve desempenhou com muita competência, e por isso que sai reitor, muda até as políticas, mas ele continua sempre com algum cargo, porque este cérebro é fundamental na universidade. Obrigado, Segala, pela atenção. Fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, ainda apresentando a Pró-Reitoria de Administração. Empresas aéreas, operadoras de aeroportos e o Comando da Aeronáutica acabam de realizar um acordo histórico com o Ministério da Saúde, que permite o transporte aéreo gratuito de órgãos, tecidos e equipes. Uma iniciativa que vai agilizar os transplantes em todo o Brasil e transformar vidas. É a grande doação do setor aéreo brasileiro. TV Campus Entrevista apresentando a Pró-Reitoria de Administração. E agora está aqui conosco a Pró-Reitora adjunta, a Lenir Fátima Chapenoto, que essa administração também nos chama atenção. A universidade vai ser a universidade mais, vamos dizer assim, a maior universidade do sul do país, e continua crescendo. Como é que interage com os campi a Pró-Reitoria de Administração, Lenir? A nossa Pró-Reitoria de Administração, ela atende a UDESM, né, a CESNOR, e agora a nova implantação de Cachoeira do Sul, que a gente trata com a comissão. Eles nos procuram, a gente providencia as necessidades que eles nos solicitam, né, e é por aí. Por enquanto, da Cachoeira do Sul, estamos providenciando o registro dos imóveis, no cartório de registro de imóveis, em Cachoeira do Sul, e a transferência da área que é da União para a universidade, para iniciarmos as obras, né, os projetos de obras. Aqui também na Pró-Reitoria de Administração também é os casos de processo também. Como é que funciona isso? Processos, nós temos processos de prorrogação de contratos, de troca de coordenadores, isso tudo passa pela Pró-Reitoria da Administração. Passa também autorização de diárias, passagens, aprovação de pregões na Comprasnet, são vários processos que passam por aqui. Praticamente todos, né? De compras, de solicitação de material e assim por diante. E a questão dos editais também. Na universidade também tem um número grande de funcionários que podem entrar, através do hospital e tudo. Como é que é feito isso? Como é que são as chamadas nos editais? De pessoal? Não, os editais de contratação de pessoal é com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Nós só autorizamos aqui o pagamento de pessoas que não são do quadro da universidade, pagamento de curso-concurso, esses outros critérios. A contratação mesmo, editais de contratação de pessoal é com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Eu tenho que perguntar bastante pessoal, não assusta vocês pegar um orçamento de 1 bilhão, por exemplo, isso aí? Não assusta? Assim, como é que vocês conseguem levar com tanta tranquilidade isso? Eu, por exemplo, já fico apavorado. Não, assusta bastante mesmo, que a Pró-Reitoria de Administração ela tem uma equipe um pouco pequena, né? Mas isso nós estamos revendo, estamos planejando uma ampliação. Mas O Segala me disse que a parte administrativa também existe uma administração dentro da Pró-Reitoria, né? Como é que é administrar aqui dentro, né? E manter esse entusiasmo, essa motivação, porque sim, principalmente essa reitoria que precisa de muita motivação para que a coisa ande a contento. nós temos uma boa equipe interessada, motivada para participar, para nos ajudar, para colaborar. A Carolina, que é uma contadora também, o Ricardo, que é o nosso secretário, e a Ivete, que é a nossa administradora. E a Bia também, a técnica na secretária executiva, que também cuida dos seguros dos estagiários. A equipe é um pouco pequena, mas estamos ampliando. E temos muito a colaboração deles. Isso é muito importante, que para nós é bem interessante, a colaboração de todos eles.
Beleza, eu já te vi várias vezes aqui na Pró-Reitoria, né? Então, quem é a Lenir, né? O que te leva esse amor à universidade, essa tua dedicação, né? E também a tua expectativa com relação a esse fato de tu ser um cara tão importante agora. Eu sou contadora, me formei junto com o Segala. Eu entrei na universidade, no Hospital Universitário, em 1987. Trabalhei no departamento de pessoal na época, né? Agora para a Reitoria de Gestão de Pessoas, trabalhei 2 anos. Depois eu pedi para ir para a contabilidade, para ter noção da contabilidade pública. Gostei muito, é bem executivo, é um trabalho assim bem prático, bem interessante. E depois eu fui para a Pró-Reitoria de Planejamento, onde eu fui entender o orçamento público. E aí surgiu o convite do Segala para dar continuidade agora aqui na Pró-Reitoria de Administração, que é o encerramento da minha carreira. Espero e agradeço também o convite e executar um bom trabalho aqui nessa Pró-Reitoria. Tá bom? Dá para se ver. São 2 pessoas bastante experientes, com muito passagem em alguns órgãos da universidade que levam, né? Essa crença que nós temos, né? Essa confiança que a gente deposita, que as coisas aqui vão andar a contento realmente. Bom, agradecer a atenção de vocês. Essa foi a Pró-Reitoria de Administração. TV Campus Entrevista fica por aqui. Voltamos outra oportunidade. Obrigado e até a próxima.